mato o meu mesmo. Amados, eu até tinha falado com o Iago que nós dois iríamos louvar um louvor, mas cansei e o horário também não espera. Olha. Eu ia cantar com o Iago, né? Então vai ficar para a próxima. Amados, desde que a pastora me intimou, porque ela não me convidou, ela me intimou, ela sabe o quanto eu fujo de pregar e de oportunidades. Eu sou a irmã que está dando glórias a Deus. Mas, quando ela me intimou, eu entendi que era o momento. E não tem como fugir, né? Né, Jonas? Estou falando com um monte de Jonas aqui, não é verdade, meus amadinhos? Amados, eu estudei vários versículos, falei, Jesus me orienta, e comecei a me sentir perdida, porque vinha vários temas, e eu buscando uma palavra que fosse no coração de Deus para a igreja, porque eu, Paula, eu não acredito que o que eu escolho é o que você necessita ouvir. Eu entendo que o Senhor me orienta, e eu falo aquilo que a igreja necessita ouvir. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então, eu estudei o tema, mas no momento do louvor, dos 3 louvores, no segundo louvor, o Senhor mudou a história. Né? Então, assim, eu estou aqui para ouvir a voz de Deus. Quando eu fui beber água e voltei, antes do último louvor, o Senhor mandou eu olhar para todos. E eu olhei, o Senhor falou assim, tem muita gente nova aqui. Muita gente que não conhece a sua história. Muitas das vezes a gente ouve muito falar de história da Bíblia, história verídica, sim, claro, que eles venceram, que eles sofreram, e que hoje a gente muitas das vezes crê, a gente prega sobre isso, mas muitas das vezes a gente deixa de falar a nossa história, porque você também tem uma história para com Deus, você tem passado várias tribulações, provações, você tem gerado um testemunho, mas você tem se calado. Aí eu falei, Jesus, qual dos testemunhos eu vou falar? Porque eu tenho tantos. E o Senhor me mostrou eu no isolamento. Eu falei, Jesus, então, seja feita a tua vontade. Eu iria ler o livro de Ruth, 8, 11. E vou seguir aqui com a minha história no livro de Isaías, um versículo que eu quero, amados, que você medite. Eu vou ser rápida em resumir esse testemunho. É um testemunho onde eu conheci a mão de Deus. Eu tenho certeza que se você estiver ligado para entender o que Deus quer falar nessa noite, no livro de Isaías 43, no livro de Isaías 43, 13. Meu pai, acha aqui, gente, Isaías para mim, pelo amor de Deus, que eu acho que até Isaías está no mistério até agora. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu. Agindo eu. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Amados, quando eu tinha 22 anos, eu tive uma experiência muito forte com Deus, onde eu estava desviada da presença do Senhor por ter nascido em um lar evangélico. Eu me distanciei e com 22 anos, casada, eu já tinha 2 filhos, e o Senhor trouxe uma missionária de São Paulo para Porto Seguro para fazer a missão, e essa mulher foi até a minha casa. Ela estava no Baianão, o Senhor mostrou meu endereço para ela, ela foi até a minha casa. Eu trabalhava em uma produtora fazendo passeios marítimos na época, e eu tinha me preparado para sair para um passeio para Trancoso, né? As escunas saem muito cedo para Trancoso. E ali essa mulher bateu na minha porta, ia dar ainda 6 horas, era 5 alguma coisa, e quando eu abri ela falou, seu nome é Paula? Eu falei, sim. Ela falou, eu não te conheço. Eu vim de São Paulo, e quando eu pisei nessa terra, o Senhor me deu o seu endereço, e Ele manda te dizer, ou você se converte hoje, ou dentro de 6 meses, você vai apodrecer no leito de hospital, para saber que Ele é Deus. Quer aceitar Jesus? Eu falei, não. Porque, amados, quem vai querer aceitar Jesus depois de uma dessa? Eu falei, não, minha irmã, quer não, pode ir embora. Ela foi, passou
meses. Só que antes disso, o meu ex-marido, nós não éramos crentes, né? Eu estava distanciado, mas ele nunca tinha sido. E eu, por temer a palavra, eu falei, Jesus, eu sei que não foi o Senhor, mas eu vou tirar uma palavra aqui. Se foi o Senhor, eu quero que o Senhor fale na Bíblia. Saiu no livro de Jeremias 26:3, que diz assim, se deres ouvido ao que eu te falo, e se converter de todo o teu mau caminho, então eu me arrependerei do mal que eu tento fazer com você, por maldade das suas ações. Essa palavra foi tão pesada que eu fechei a Bíblia e falei, Jesus, não é para mim, vou abrir de novo. E por várias vezes saiu a mesma palavra. Ali estava uma palavra determinada a um trabalhar de Deus na minha vida. Não tinha como fugir. Então, passou-se alguns meses, como a profecia foi de 6 meses, eu fui para a fazenda da minha irmã, onde ela tinha que ir para São Paulo levar um filho. E eu fui para lá, falei, isso não vai acontecer não. Lá, brincando, lá, meu cunhado pegando cacau, eu em cima do saco de cacau, fui picada por um inseto debaixo do braço. E noites e mais noites sem conseguir dormir. E me levaram para Guaratinga, os médicos disseram que não sabiam o que era, que provavelmente era algum tipo de bactéria, mandou levar para Itamaraju, os médicos disseram que não sabiam o que era, o hospital de base de Porto Seguro estava inaugurando, mandaram trazer para o hospital de base. E eu cheguei no hospital 3 horas da manhã e me colocaram no isolamento. Nesse dia não tinha ninguém hospitalizado ainda. E ali eu fiquei internada. Dia seguinte, toda a equipe de médico vieram ali para examinar, para saber o que estava acontecendo, por que aquela pessoa estava no isolamento. Eu já não falava, eu não ouvia e eu não me mexia, eu estava totalmente paralisado. Mas o meu cérebro funcionava, porém eu não falava. A infecção estava apodrecendo a minha garganta, as minhas amígdalas. Eu já estava apodrecendo por dentro porque eu vomitava tanto pus que encharcavam a toalha de banho. Amados, nós não somos nada, nós somos bonitinhos, arrumadinhos, cheirosinhos, mas quando a doença vem e te joga na enfermidade, é que você vê que você não é nada. E nesse isolamento, todos os médicos fizeram ali exame para descobrir o que eu tinha, mas ninguém chegava a uma conclusão. Tiraram o meu sangue e mandou para Salvador, para os especialistas estudar. Enquanto mandavam o meu sangue para Salvador, a Assembleia de Deus Missão levantou-se uma campanha na madrugada, onde a irmã Márcia Vilarinho, que todos conhecem, tinha acabado de voltar para Jesus. E quando eu estava lá naquele isolamento, meu sangue em Salvador, aquela irmã Márcia tinha voltado para Jesus e a primeira visão que Deus deu para ela foi: vai no isolamento, porque tem uma alma preciosa para mim. A irmã Márcia, ela não contestou, ela foi para o Luiz Eduardo, tentou entrar, não deixar, ela procurou um meio, uma vaga de emprego, tinha uma única vaga, foi na limpeza, o local que mandaram ela limpar foi o isolamento. E quando ela entrou ali naquele isolamento, ela entrou falando em mistério. Eu não ouvia, eu não me mexia, eu estava ali, amados, totalmente despida, porque a infecção que eu estava não deixava pôr nada sobre mim, roupa, nada. E ali aquela irmã Márcia, ela já entrou falando em línguas e ela falou assim: ex-mulher, sou eu Deus da tua vida. Eis que eu te dei 6 meses de vida, amados. Quem estava falando agora era outra pessoa confirmando o que Deus tinha falado na vida através da boca da primeira missionária, irmã Exaltina. A irmã Márcia falou: eis que eu te dei 6 meses de vida, mas tu não deu ouvido. Mas para saber que sou eu Deus que fala com você, você ainda vai passar aqui pelo vale da sombra da morte, para saber que eu velo pela minha palavra. E eu que não ouvia, quando Deus falou, eu ouvi. Sabe que quando Deus quer falar, você pode até fingir que não quer ouvir. Você pode estar no culto, Jesus está falando e você fingindo que não está ouvindo, mas você está ouvindo, porque a palavra de Deus não volta vazia. O livro de Isaías 55:11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo o qual designei. Deus tinha determinado algo sobre mim, querendo eu ou não, eu ia cumprir, porque Ele é Deus. Aleluia. E aquela mulher falou que eu iria passar pelo vale da sombra da morte. E eu falei: Jesus, e eu que não falava, mas eu só chorava. E ela falou: quer aceitar Jesus agora? Eu queria, mas eu não falava. O exófico, né?
que estava podre. Então eu não falava, toda cheia de aparelho. Ela falou: Deus está falando comigo agora, que você não consegue falar. Mas aceita Jesus piscando os olhos. E eu aceitei Jesus, amados, piscando os olhos. Você que ainda tem a oportunidade de aceitar Jesus, aleluia, com a tua saúde, aceita. Porque quando Jesus quer provar, Ele prova. Aleluia. Eu, para aceitar Jesus, estive que está podre, em um leito de enfermidade, totalmente fedida, onde para as pessoas entrar tinha que colocar máscara. Irmãos, é triste, porque nem eu suportava o fedor que saía de mim. E naquele momento, amados, eu aceitei Jesus piscando os olhos. No dia seguinte chega o resultado de Salvador, onde os especialistas diagnosticaram que eu tive uma doença rara, onde só deu em 3 pessoas no mundo. Eu estava em Porto Seguro, amados. Olha só, essa doença deu em 3 pessoas no mundo. E não teve remédio, não teve medicina que combateu. E eu em Porto Seguro, num lugar tão pequeno, no interior, eu tinha um Deus que aqueles não tinham. Eu tive a oportunidade de viver porque Jesus teve misericórdia da minha vida. E quando o resultado chega, que foi diagnosticado que eu tive sepse severa generalizada, uma doença que mata mais rápido que câncer, que AIDS. Uma vez que ele entra na corrente sanguínea, ele sai destruindo e apodrecendo todos os órgãos. E ali o médico falou: vamos desligar os aparelhos, vamos suspender a medicação. Eu já estava tomando remédio por intracarte aqui, direto na veia do coração, porque as minhas veias sumiram e eu comecei a secar, a definhar. E ali, quando os médicos falaram: chama a família, chamaram-se a minha família dentro daquele isolamento. O que os médicos não sabiam é que eu tinha aceitado Jesus na noite anterior e que Deus tinha abrido a minha audição. Quando Jesus abriu a minha audição, amados, os médicos começaram a falar, eu comecei a ouvir, eu só não falava. E os médicos reuniram meu ex-marido, minha irmã, e falou: olha, vou desligar todos os aparelhos da Paula. Então, a partir de amanhã, vocês podem preparar o funeral, porque ela não vai amanhecer com vida hoje mesmo. Assim que suspender a medicação e tirar os aparelhos, ela vai entrar em óbito. E eu ali só a mídia: não vou não. Mais. E ninguém ali, todo mundo negociando ali a minha morte. E eu ali: Jesus, eu te aceitei, eu não vou morrer não. No dia seguinte, nessa madrugada, tiraram todos os aparelhos, desligaram as medicações, os aparelhos. E pela manhã, quando o médico entra, encontra eu totalmente desinchada, porque quando a doença já tinha chegado ao estágio final, eu estava muito inchada, tinha chegado ao estágio final, onde só a perna esquerda estava o dobro mesmo de inchada, como se só parecia uma bexiga, sabe? Perto de explodir, assim estava a minha perna. E os médicos falaram: não estou entendendo o que aconteceu aqui. Tentou entender o que houve naquela madrugada. Qual foi o remédio? Qual foi o que eles fizeram? E ninguém sabia o que tinha acontecido. Me levaram para o centro cirúrgico. Aí, amados, cumpre-se a segunda parte da profecia através da irmã Márcia. Quando me levaram para o centro cirúrgico, o centro cirúrgico não tinha pintado ainda, não tinha maca, não tinha aquela lâmpada cirúrgica. Na maca que eu subi foi a maca que me operaram. E quando eles colocaram a raque, as irmãs que já passou por raque, os irmãos sabem que é na coluna, então a gente fica acordado. Nesse momento, eu vi o meu espírito sair de mim assim muito rápido. E o meu espírito saía e ficava de pé. Porque aquela irmã disse que eu iria passar pelo vale da sombra da morte. E aí, quando o meu espírito ficava de pé, o meu espírito ouvia e falava. Porém, os médicos e ninguém me via. E o médico falava: vamos dar choque nela, porque estamos perdendo. E começou a dar choque. Falou bem assim: não teve jeito. Forra, porque ela teve morte em sala de cirurgia, determinado horário. E falou o horário. Anota na prancheta. Saiu-se todo mundo e eu fiquei aí morta, forrada ali com aquele lençol, né, que eles forram assim que morrem, e o meu espírito em pé, vendo tudo aquilo acontecendo. Eu falei: não, Jesus, eu aceitei Jesus, eu aceitei o Senhor hoje. Jesus, eu tenho 2 filhos, o que vai ser de mim, Jesus? Meus filhos, Jesus, não,
mais de meio metro, foram 167 pontos. Então, a cirurgia eles tinham deixado aberto, né, para tirar toda a carne podre, porque tinha apodrecido todo. Eu perdi 70% do músculo da perna. E então, assim, eles, já que eu morri, abandonou lá do jeito que estava. Mas eu voltei falando. Eu que não falava há um mês e pouco, voltei falando. Quando a mulher puxou, mas só falei: Jesus me salvou, eu estou viva. E eu li logo o nome de uma lata de tinta que tinha lá. E falei: eu estou viva. E essa mulher chamou o médico, chamou o anestesista. O médico na época foi o Dr. Josanei. E ele ficou ali surpreso, todo mundo alegre com aquela situação. E eu falei: não quero anestesia mais não, porque eu estou viva. E foi uma emoção muito grande. Amados, eu saí daquele hospital com o laudo de paraplégica. Porque uma vez que eu perdi 70% do músculo, a minha perna não teria firmeza. Então eu saí ainda e eu fiquei um tempo em colchão d'água, fiquei um tempo sem poder usar roupa, totalmente despida, porque a sepsevera ela ataca de dentro para fora, a pele fica sensível, então eu não aguentava roupa. Então, assim, por um tempo, no momento que eu cheguei em casa, que a ambulância me levou, eu cheguei em casa, Deus levanta 3 mulheres do círculo de oração, que estavam em oração no Mercado do Povo, na Igreja Assembleia de Deus. Mulheres que eu nunca vi. E que quando ela estava no joelho, o Senhor falou: levanta aí agora, que a minha serva acabou de chegar na casa dela. Vai lá, porque eu tenho um decreto na vida dela. Aleluia! Tem gente aqui que Deus tem decreto. Chamei! Quando eu lembro disso, eu olho para mim e vejo o que nós estamos fazendo para Deus. Aleluia, aquelas mulheres se levantaram, aleluia, para ir fazer uma visita, onde a minha vida, a minha saúde estava através de um decreto que saísse da boca delas. Quando aquela mulher saiu, chegou em determinado lugar, aleluia, o Senhor foi orientando a rua, do Mercado do Povo ao Parque Ecológico, a rua Joselito Vieira, elas foram guiadas pelo Espírito. Quando chegou na casa, o Senhor falou: é aqui. Elas bateram no portão, a minha irmã abriu, ela falou bem assim: aqui que chegou uma jovem que fez uma cirurgia. Minha irmã falou: elas já entraram. As 3. Olhou uma para a cara da outra e falou: esvazia a casa agora. Amados, lá tinha muita visita, amigos, minha irmã que era crente, todo mundo. Ela falou: só é para ficar nós 3. E eu ali com medo, né? Porque eu falei: Jesus, agora o que vai acontecer comigo? Aquelas irmãs botou todo mundo para correr. Uma tocou nos meus pés, outra tocou na minha cabeça, outra tocou no meu corpo e falou bem assim: em nome de Jesus, eu vim decretar vida e saúde. Esse laudo de paraplégica, eu estou destruindo agora, em nome de Jesus. Mas eu não senti a perna estava morta. Aleluia, minha irmã ainda ficava furando com alfinete para ver se eu sentia ou não sentia. Naquele momento começou a formigar. E eu senti uma porção do céu. E aí naquele momento, aquelas irmãs, antes de ir embora, uma bem recuna mesmo, olhou para mim e falou assim: olha, com 8 dias eu vou voltar aqui e você vai abrir aquele portão. O portão é como daqui onde dá o pastor Levi. Falei: Jesus, não vou não. Só que eu pensando, né? Aí uma virou e falou assim: você ainda duvida? Você ainda duvida do poder de Deus? E ali aquela irmã foi embora. Essa minha irmã mora em Itamaraju e tem casa aqui, foi para Itamaraju e deixou eu com o filho dela. E ele falou: Paulo, eu vou na lotérica, fica aí. Eu não tinha como sair, né? Eu ali no colchão d'água e tal. E aí ele chegou e saiu. A irmã chega, depois de 8 dias depois, né? Bate no portão e eu gritava de cá: tem ninguém não, vai embora. E a irmã insistia. E eu tentava, irmãos, ali perto tinha um cabo de uma vassoura. E eu peguei aquela vassoura e eu deitado. Eu falei: Jesus, tantos meses sem andar, eu não vou conseguir. E até para sentar eu tinha dificuldade. Mas eu esqueci que poderia ser essas irmãs. Mas vinha uma vontade muito grande em mim de andar. E eu fui tentando e ficava tonta e sentava e ficava tonta. Eu falei: Jesus, se eu cair aqui, quem é que vai me levantar? E se eu cair em cima? Porque eles não costuraram. Eles deixaram aberto porque saía muita secreção com o tubo, né? E enfaixaram. Eu falei: Jesus, como é que eu vou lá?
E ali eu, com muita dificuldade, eu vi Deus de uma forma que eu não sei explicar. Eu consegui ficar de pé, arrastar a perna com muita dificuldade. E quando eu abri aquele portão, não me pergunte como eu cheguei, mas quando eu abri, aquelas irmãs entrou no mistério. Aquelas irmãs rodavam e falavam: mulher, eu sou o Deus da tua vida e eu vou selar a minha promessa na tua vida. Glória a Jesus, aleluia! E naquele momento, aquela perna minha começou a formigar, eu não aceitei mais a voltar para a cama. Eu falei: não, se Jesus está falando, eu tenho que agarrar. E eu comecei a andar, então não tinha SESC, quase não tinha casa, essa área daqui do Parque Ecológico. E eu com a muleta, que alguém me emprestou uma muleta, e eu mal sentia a perna, e vinha andando sozinha, conversando com Jesus. Várias vezes, um dia um sobrinho meu, muito brincalhão, falou: ei, Paula, agora você tá ferrada, hein? Cadê aquela Paula que gosta de bagunça? Agora ficou aleijada. E aquilo, ele ria, eu ri, mas isso me machucou. Porque ninguém gosta que seja zombada da sua deficiência, amados. A gente que não, pessoas que não têm, acha até engraçado zombar da deficiência dos outros. Mas quem carrega uma deficiência não carrega porque quer. E ali eu também sorria, mas eu vim chorando com essa muleta, andando no meio do caminho, essa estrada da descida assim, do Sesc, de frente ao Sesc, era só mato. Eu ouvi uma voz que vinha do céu e falou: Paula, anda. Eu olhei para um lado, para o outro, não tinha casa, não tinha ninguém. Eu falei: Jesus, eu estou com tanta raiva daquele povo que eu estou ouvindo até coisa. E andei de novo com o maior, ficou: Paula, anda! Mais forte, eu joguei essa muleta. E nem paguei a muleta, viu, do homem. Mas joguei bem longe, para não pegar. Para Jesus, abre a mão. Eu sei que tu falas comigo. Eu não me preocupei se eu ia andar, se eu ia precisar, se eu ia cair. Eu acreditei na voz que falou comigo. Você tem acreditado no Deus que fala contigo? Você tem acreditado que o Deus que é zeloso também é vingador? 1 Naum, versículo 2 diz que Deus é um Deus zeloso, mas Ele também é um Deus vingador e toma vingança contra os teus adversários. Amados, o nosso Deus, aleluia, Ele tem cuidado de mim e de ti. Está na hora de nós despertarmos, aleluia, porque o Senhor conta conosco, aleluia. É chegar na última hora, somos profetas da última hora, uma geração que Deus está procurando na terra, aleluia. Eu comecei a andar um mês depois, eu vou para o hospital andando, ainda desfilei para o médico ver. O médico falou bem assim: como assim? Eu falei: doutor, olha só, eu não preciso mais de muleta. Nem ele acreditou. Ele, ateu, doutor José também não acredita em Deus. Mas ele falou: você é milagre, não tem como discutir. Então, amados, assim, por onde eu passei, eu contei esse testemunho, ganhei almas. E hoje eu senti, porque eu via eu no isolamento. O que eu vi hoje eu não tinha visto antes, porque é como se alguém entrasse e me visse. Eu me via novamente no isolamento. Falei: Jesus, tem gente aqui que precisa ouvir esse testemunho. Você que pensa que Jesus não está te vendo, Ele está te vendo sim. Aleluia. Jesus está procurando pessoas, aleluia, venha se conscientizar que você não está de pé apenas porque você passou por um bom médico. Você não está de pé simplesmente porque você se cuida, porque você, aleluia, sobreviveu àquilo, ou seja lá o que for, porque você é bom, não. É porque Deus tem plano. E se Deus tem plano, não tem como fugir. Aleluia, aleluia. Está na hora, amados, de nós entender que Jesus está chamando a gente, aleluia, para fazer a vontade dele. Se é contar um testemunho, conte. Eu tenho muitos, mas esse foi o que o Senhor mandou contar nessa noite. E eu quero dizer para vocês, aqui tem crente raiz, crente que conhece e sabe que o que eu estou falando é verdade. Tem uma geração que só conhece Deus de ouvir falar. Eu ouvi falar que Deus faz. Eu sou aquele que eu vivi e temo. E sei que Deus faz. E sei que Deus revela. E sei que Deus fere. E também sei que Deus sara. Mas para você que está brincando com Deus, olha, Jesus hoje te desperta. Aleluia, não espere apodrecer um leito de hospital como eu apodreci. Não espere, a
contigo. E agradeça por